Diz aí, RH, a sua empresa oferece as estratégias e o espaço adequado para os profissionais se desenvolverem? Para os talentos serem lapidados? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a estratégia capaz de transformar a sua empresa em um verdadeiro celeiro de talentos. O desenvolvimento humano organizacional, ou o DHO. Quer saber como alinhar os objetivos das pessoas ao sucesso da sua empresa? Então vem com a gente, porque o Talks começa agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks. Eu sou Renata Zanata, jornalista e produtora de conteúdo na Metadados. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, hoje estão soltos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, um sorriso largo. Hoje estou vestindo uma malha preta, um blazer preto, uma calça branca com detalhes pretos também e sapatos pretos. E hoje a gente vai explorar um tema fundamental para o sucesso das empresas, o DHO, que envolve práticas para o crescimento das pessoas dentro das organizações, alinhando o desenvolvimento pessoal e profissional com os objetivos estratégicos das organizações. E para embasar esse nosso bate-papo hoje, para esclarecer mais detalhes, sobre essa prática, nós estamos recebendo uma convidada especialíssima aqui no estúdio. Ela é psicóloga, palestrante, consultora e coach, com uma trajetória incrível aí no desenvolvimento de lideranças e equipes. Helena Brochado, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 1,80 de altura, tenho cabelo crespo, está liso hoje porque eu fiz escova. Meu olho é claro, estou vestindo um terno bege, sapato nude, tá? Para quem? Meu nome de batismo. E estou muito feliz da gente poder estar conversando sobre desenvolvimento de pessoas, que a gente vê o mundo para se desenvolver, para se capacitar e para ser cada vez melhor, né? Exatamente. E para mediar essa nossa conversa hoje, Morgana Perini, também jornalista e produtora de conteúdo, que já é bem conhecida aqui no Talks. Bem-vinda, Morgana. Obrigada, Helena. É um prazer estar aqui com vocês. A Helena é uma querida, uma referência nesse assunto, né? Então, eu vou me descrever. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, cabelos compridos, lisos. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça preta e um blazer verde, água, assim. Então, é um prazer realmente estar aqui dividindo esse bate-papo com uma pessoa tão querida que nem a Helena e conhecedora desse assunto. Perfeito. E antes da gente começar aqui com as perguntas, a gente vai aquecer um pouquinho o nosso bate-papo com uma dinâmica, se vocês toparem. Vamos lá. Bora. Eu vou dizer uma frase, tá, e vocês vão ter que pensar uma palavra relacionada a essa frase. A primeira que vier à mente de vocês. A frase é desenvolvimento humano. Eu vou começar exemplificando. Quando eu falo em desenvolvimento humano, eu penso logo em aprendizado, porque eu acho que ele está intrínseco ao desenvolvimento, né? Não, mesmo que a gente procure o aprendizado para se desenvolver, o que é natural, ele acaba sendo uma consequência do desenvolvimento, né? A gente vai crescer, se desenvolver, então a gente sempre vai aprender de alguma forma. Agora é com vocês. Eu vou, então, Helena. Tá. Para mim, veio pessoas na minha cabeça. Assim, eu acredito que está totalmente ligado, né? Não existe desenvolvimento sem pessoas, né? De ambos os lados. E pessoas é o ativo mais valioso das empresas, né? Então, para mim, o desenvolvimento humano organizacional veio pessoas. Pois é, eu estou aqui pensando no propósito da Compropósito, que é a minha consultoria, né? E a gente fala que a gente conecta pessoas e empresas ao seu propósito através de experiências transformadoras. E, para mim, desenvolvimento tem a ver com transformação, com a gente conseguir se transformar naquilo que a gente deseja. E é um pedido interno, não é pelo outro, não é para o outro, é por mim. Então, essa transformação interna é o que eu gostaria de deixar aqui, que também está no nosso propósito. Acho que tem muito do que a gente acredita e faz. E você que está aí nos acompanhando, o que vem à sua mente quando a gente fala em desenvolvimento humano? Deixa aí nos comentários e participa aí com a gente do Talks. Helena,
Para começar, então, explica aí para a gente o que é desenvolvimento humano organizacional e por que ele tem se tornado uma peça tão central, a gente pode dizer assim, dentro das estratégias, né, das organizações. Pois então, as organizações precisam crescer e se desenvolver, porque no momento que eu fico estagnado, que eu deixo de crescer, eu já significa que eu estou indo para trás, porque as outras concorrentes também vão estar se desenvolvendo. Da mesma forma que a empresa compra novas máquinas, novas tecnologias, se apropria de outras cidades, né? Vou abrir um escritório em Nova York, vou abrir Nós, enquanto colaboradores, também precisamos nos capacitar para nos tornarmos, ou continuar nos tornando desejáveis para aquela companhia, né? Então, a companhia constrói, compra a parte de hardware que a gente fala, e das máquinas, e de todo o seu conhecimento, e nós, enquanto pessoas, precisamos também estar nos desenvolvendo sempre. Então, quando a gente olha desse desenvolvimento organizacional, é justamente o equilíbrio da gente poder pensar quais são os próximos passos, onde é que a nossa empresa vai ter e quais são as competências humanas que a gente precisa desenvolver para que a gente consiga chegar no nosso planejamento estratégico. Por isso que a gente sempre coloca que a área de RH precisa entender do negócio, precisa saber quais são os próximos passos que a organização vai dar para que a gente já consiga, de forma planejada e estruturada, ver quais são os passos que nós precisamos trazer com as pessoas, porque diferente de uma máquina que chega em 30 dias, as pessoas precisam se transformar, aprender, se desenvolver, e não tem chip para isso. E o tempo é um grande amigo ou inimigo do aprendizado. Se eu não tiver tempo para que essa transformação, para que esse conhecimento seja assimilado, eu perco competitividade. E aí a gente vai acabar atrasando todo o processo. Então, o tempo, poder entender quanto mais antecedência, quanto maior vai ser a nossa previsibilidade, para que a gente também consiga entregar para as pessoas o que elas precisam, para que elas possam continuar entregando para a empresa o que elas têm de melhor, que é o seu conhecimento. E, com isso, a gente consegue ter um desenvolvimento organizacional, né? Tanto da parte das pessoas, como também da parte do negócio. Seria um investimento nas pessoas, né? Nos talentos da empresa. Basicamente, seria isso. Exatamente, um investimento atrelado àquilo que a empresa precisa. Teve uma época que não se exigia tanto das pessoas. Por que a pessoa está fazendo determinado curso? Eu vou fazer um curso de corte e costura. Mas isso tem a ver com a empresa? Agora, não. Cada vez mais as empresas estão pedindo que os cursos que as pessoas venham a fazer estejam conectados, uma vez que a empresa que está pagando, com a necessidade que a organização tem. Mas, há um tempo atrás, tinham algumas organizações que, enfim, ofereciam, porque entendiam que aquilo fazia parte do desenvolvimento das pessoas. E vai muito também do interesse dos colaboradores, sim, nesse desenvolvimento, né? Afinal, tem pessoas que, de repente, não têm essa visão, né, de aceitar um... Mas também tem o papel do líder, eu acho, Tem, né, o papel da liderança, de incentivar, claro, mas eu digo, tem pessoas que, não, eu não quero crescer aqui, pretendo ir para outra área. E, nesses casos, como é que a empresa pode como é que eu posso dizer, explorar as potencialidades dessas pessoas, desses talentos, sem passar por cima da vontade delas? Meninas, é bem importante isso. A gente acredita, né, que todo mundo quer crescer. A pessoa é um assistente, vai querer ser um analista, a pessoa é um analista, vai querer ser um coordenador, o coordenador vai querer ser gerente, gerente vai diretor, e diretor vai querer ser o CEO. O fato é que nessa pirâmide não tem espaço para todo mundo. E temos pessoas que são preciosíssimas para a empresa e que não têm essa ambição de querer ser gestora. A gente tem uma geração Z, que já representa 25% dos colaboradores, de forma geral, do mercado de trabalho, que não tem, via de regra, essa vontade de ser gestor. Muito por culpa das gerações anteriores, né, que abriram mão da sua felicidade e da sua vida pessoal em função do trabalho. Agora chega uma geração que diz, eu não sei se eu quero isso aí para mim. Eu também quero viver, eu também quero namorar, eu também quero viajar e eu também quero trabalhar. Então, está tudo certo. Eu acho que a gente também tem muito para aprender com essa geração Z que está chegando nas organizações. Bom, aí, independente da geração que a pessoa esteja, né, tem algumas que não querem ir para outras posições. E aí a organização olha e diz assim, está na zona de conforto, essa pessoa... Que bom que essa pessoa está na zona de conforto, que bom que para ela chegou aonde ela queria. Agora, a gente também precisa mostrar para ela que, mesmo que não tenha a ambição de ir para um próximo cargo, ela também precisa se desenvolver. Pelo que eu falei lá no início, a empresa traz novas tecnologias, o mercado exige
outras competências técnicas e comportamentais. Então, mesmo para que eu queira me manter no meu cargo de assistente ou de analista, ou enfim, de coordenador, não querer ir para um próximo, eu preciso me atualizar para que eu consiga manter a minha empregabilidade. Então, são conversas de carreira que esses gestores precisam ter com as suas equipes para justamente motivar a eles continuarem se desenvolvendo. Talvez não é nem para procurar um novo cargo, e sim para a gente se manter produtivo e atualizado com as demandas de mercado. Então, sim, o gestor tem um papel extremamente importante na condução dessas conversas e ajudar essas pessoas a enxergarem as suas carreiras a curto, médio e longo prazo. O RH com o business partner também de poder, junto com o gestor, entender quais são os colaboradores que dentro do nosso time a gente precisa levar para uma área de gestão, quais são os que não querem e esses que não querem que a gente possa valorizar, reconhecer e assim dizer que bom que eles estão conosco, porque a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir subir a pirâmide e que nem todo mundo quer. E essas pessoas são pérolas, porque são pessoas engajadas, que gostam da empresa, que se identificam com os valores, só não querem crescer profissionalmente em termos de outros cargos. Então, que elas possam continuar conosco, mas sabendo que algumas atualizações serão necessárias, como todo mundo precisa na vida, né? Acho que tanto a RH quanto a liderança, né, como a Morgana comentou, tem esse papel de identificar essas preciosidades dentro da empresa. E abrindo um parênteses, a gente tem aqui no Talks um episódio sobre as diferenças geracionais e a importância das diferentes gerações estarem atuando em conjunto, que vale a pena assistir. Uma dúvida comum, né, Helena, até que você comentou agora, é que as empresas podem estruturar programas de DHO tanto a curto quanto a longo prazo, né? Sim. Para as empresas que estão começando a investir nessa área do desenvolvimento humano organizacional, o que você recomendaria? Focado mais para líderes ou mais para as equipes? Para as equipes. Para as equipes? Nos dois casos. Nos dois casos. Então, vamos lá. Gente, para que lado que a nossa empresa está indo? O que hoje nós, como diretores, sentimos que a equipe está precisando? Tá? Então, a gente parte disso. Qual é a nossa dor? Porque senão a gente fica dando treinamento assim ao léu. Então, poder identificar. Não sei ainda bem qual é a minha dor. Então, a gente pode contratar uma consultoria que vai nos ajudar a mapear quais são as soft skills necessárias e as hard skills e ver também como é que são as pessoas que estão aqui. A gente usa uma ferramenta chamada Assessment, que mapeia, então, as competências que a gente precisa e depois cruza com as competências que as pessoas têm. A gente chama de bunda-cadeira. Então, qual é a cadeira que eu tenho e quem é que está sentado nessa cadeira? Para que a gente veja qual o grau de aderência entre o que eu espero dessa pessoa e o que ela me entrega. E aí, com isso, a gente consegue fazer o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Isso pode ser realizado tanto para os gestores, como também para as equipes. E dá um resultado muito bom, porque cada um sai com o seu plano de desenvolvimento para trabalhar a curto, médio e longo prazo. Para os gestores, além do assessment, a gente também sugere o trabalho em desenvolvimento com os outros gestores. Então, sim, o programa de desenvolvimento de líderes. E aí, o que via de regra se faz? Treinamento de autoconhecimento, de comunicação, feedback, inteligência emocional, negociação e estilos de gestão na parte das competências comportamentais. Na parte das competências técnicas, que também são essenciais, a parte financeira, a questão do marketing, né, o posicionamento estratégico, planejamento estratégico. Então, eu começo a formar esses gestores enquanto grupo, unidade, pensamento coeso dentro da nossa organização. Então, eu trabalho eles de forma individual para que se reconheçam e tenham um autoconhecimento, e eu também faço um trabalho com eles de forma coletiva para que a gente tenha homogeneidade em termos de tomada de decisão, não de perfil, né? Cargos diferentes necessitam de perfis diferentes, e isso a gente vai ver no assessment. Agora, na tomada de decisão, é importante que a gente saiba qual é a nossa cultura, como é que é o jeitão da empresa. Por isso que os trabalhos de forma coletiva também são necessários. Outra coisa, pesquisa de clima é outro excelente input para a gente ver quais são os conteúdos que são necessários para trabalhar o treinamento. A avaliação de desempenho é uma ferramenta essencial também para a gente conseguir, a partir daqueles resultados, depurar como que a gente consegue apoiar esses gestores e as suas equipes.
E falando em desenvolvimento, a Metadados tem o Vibe, que é uma ferramenta perfeita para mapear competências, para construir o PDI, que a Helena comentou aí, tudo de forma prática e integrada. Olha só. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio. Mas nós temos a solução para ajudar os líderes a ir da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes. É a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica por meio da apresentação em 12box. Integrada ao portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e visualizem documentos por meio de workflows personalizáveis, garantindo autonomia e agilidade. E conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. Quer saber mais? Acesse lá metadados.com.br e descubra como o Vibe pode transformar a sua empresa. Helena, deixa eu te puxar agora um assunto. Tu falava um pouquinho sobre quem está iniciando, né? Como que identifica, enfim, para implementar o DHO, né? A gente sabe que a gente tem muitos RHs, alguns que já estão no 5.0, outros que estão ainda começando, né? Existem realidades diferentes nas empresas, isso é fato, né? Quando eu decido, ou como eu observo que está realmente na hora de eu tomar como RH, porque muitas vezes a gestão também não tem esse olhar, né? Como eu, enquanto RH, posso decidir e levar, como eu levo para a minha gestão, né, para o CEO da empresa, enfim, que está na hora de investir em desenvolvimento humano, eu levo indicadores de pesquisa de clima, com que dados eu chego para vender esse projeto? A gente realmente tem que chegar com dados e fatos para que a gente consiga sensibilizar o tomador de opinião, tomador de decisão. A gente pode pegar o turnover da organização e classificá-lo em turnover de gestores e turnover da equipe. A gente sabe que 2/3 das pessoas que pedem demissão das empresas não pedem demissão da empresa, pede demissão do gestor. Então, pega esse indicador, pega o percentual de turnover de gestores que pediram demissão, de pessoas que pediram, de pessoas que foram desligadas, cruza isso com o custo que isso teve para nós, pega o teu resultado de pesquisa de clima, pega entrevistas de desligamento, porque o gestor, gente, é o que dá o match entre o propósito, por que a gente está aqui enquanto organização e as pessoas. Por mais complexo que seja um projeto de uma empresa, por mais que aquele planejamento seja, uau, uma coisa super, super, super difícil, terá uma pessoa muito simples que vai operacionalizar aquilo. E o gestor é quem conecta esse propósito super, ultra, mega blaster complexo com essa pessoa. Então, se a gente não tem gestores capacitados e qualificados para instruí-los, com uma comunicação que chegue com a simplicidade necessária para baixo e com a complexidade também necessária para cima, acaba que a gente não consegue atender os diversos públicos que nós temos dentro de uma empresa, seja ela pequena ou seja ela maior. Então, quando a gente junta isso, turnover, custo de turnover, planejamento estratégico, onde é que a gente quer estar nos próximos anos, se a gente já tem esse resultado de pesquisa de clima e pesquisa de avaliação de competências, a gente já está com muita ferramenta para poder desenvolver esse PDI, esse PDL, esse Programa de Desenvolvimento de Líderes, em cima do que das nossas dores. E provavelmente esse empresário, essa empresária,
também acredita e sabe da importância que tem a gestão. Talvez eles não saibam como qualificá-los, talvez eles não saibam se já está na hora ou não. Então, o RH que é estratégico, e o RH que é estratégico, gente, é o RH útil. É aquele RH que entende a necessidade. Não é aquele RH que enche de parafernália a empresa e depois, na hora, as pessoas não conseguem nem dar conta do que está sendo sugerido. Então, é o RH útil e que pode ser simples. Acho que isso é bem importante colocar. Então, um RH útil, que entende de estratégia, que entende de gestão, vai pegar todos esses ingredientes e vai sim sentar com o CEO, com a CEO, para poder juntos pensarmos, bom, este é o nosso cenário. Para cá é onde a gente está indo. Como que a gente vai com essas pessoas para lá? E lembrando que é muito mais econômico a gente desenvolver pessoas dentro de casa do que trazer de fora, né? As pessoas que vêm de fora, elas vêm com outra cultura, elas vêm com outros vícios. Então, se a gente conseguir ter pratas da casa, a gente tem uma gestão muito mais engajada, as pessoas enxergando que aqui eu tenho perspectiva de crescimento, que a empresa investe nas pessoas. Então, os ganhos secundários são enormes. Ah, Helena, tu é contra a gente contratar pessoas de fora? Não sou. Eu acredito que a gente tem que trabalhar sempre com a diversidade, promovendo o interno, valorizando quem está conosco, e em alguns momentos, quando eu não tenho essas pessoas, porque falhamos no seu desenvolvimento, contratarmos de fora, ou porque a gente está abrindo um segmento que a gente ainda não conseguiu desenvolver as pessoas dentro de casa, ou porque, enfim, então acho que mesclar seleção externa com promoção interna sempre dá um bom resultado. E, Helena, quando existe, né, eu chamei de investimento nas pessoas antes, né? Quando isso existe de fato, como é que isso pode ser mensurado, os resultados disso podem ser mensurados para a empresa? Quem traz essas métricas, o RH ou a liderança? O RH. A liderança é cliente do RH nessa parte. Eu sempre digo, né? Gestor de pessoas, a gente trabalha para que nós, RH, trabalhamos para que os gestores não precisem da gente, que eles possam fazer a gestão dos seus times. Mas, claro, que precisam e que bom que a gente está aqui para poder apoiá-los. Mas não são eles que passam esses resultados para a organização em termos de indicador. Eles passam, sim, gerando mais lucratividade, menor percentual de erro. Então, sim, os indicadores de negócio precisam refletir o que a gente está capacitando as pessoas. Então, a gente sempre coloca na Compropósito, junto com os RHs, para que eles possam pensar quais são os indicadores que, através dessa capacitação, a gente vai repercutir de negócio e de RH. Vamos olhar os de RH? Sim. Então, tem que ter melhoria da pesquisa de clima, tem que ter uma diminuição do turnover, tem que ter também algum impacto em avaliação. Esses são os de RH. Agora, vamos olhar os indicadores de negócio. O que a gente se comprometeu? Bom, a gente viu que a área comercial estava com uma rotatividade grande e a gente estava com dificuldade, aumentando muito o ciclo de venda para os clientes, porque eles não tinham conhecimento técnico. Ok. A gente conseguiu diminuir o ciclo de venda? A gente está conseguindo entrar em contato com maior rapidez com o nosso cliente? O nosso tempo médio de fechamento de venda aumentou, diminuiu? O sell-in e sell-out estão acontecendo? Aí eu começo a me tornar aquele RH útil, que entende do negócio e que fala a linguagem do negócio, cruzando aquilo que a gente se comprometeu com o nosso gestor com o que está acontecendo na ponta. Nesse momento, talvez eu sozinho, o RH, não consiga fazer. Eu vou chamar aquele gestor da área para a gente ver quais são os indicadores que estão impactando no resultado dele, positivos ou negativos. Agora, gestor tem que trabalhar 4 P's. O P de processo. Então, ele é um gestor de processo. O P de pessoas, são gestores de pessoas. O P de propósito, que é esse match que eu coloquei, e também o P de paixão. Então, é através desses 4 P's que o gestor vai trabalhar o seu dia a dia de gestão. E, junto com o RH, ele vai estar modulando nesse momento. Eu preciso ir mais para o processo? Sim, porque as pessoas estão errando muito. Nesse momento, vamos mais para o lado de pessoas? Vamos elogiar, vamos valorizar, vamos estruturar um feedback para aquela pessoa que não está legal. Agora é final de ano, vamos para o P de paixão, fazer aquele fechamento, aquele agradecimento, aquele momento de uau, vamos. Agora a gente vai iniciar o ano, P do propósito, o que a gente vai coletar esse ano? Então, é o tempo inteiro pensando em que momento que está. E aí o RH é um baita parceiro do negócio. E existem tecnologias que ajudam nesse processo hoje? Existem tecnologias que alavancam, né, essa mensuração de dados, ou enfim, ou ajudam de alguma outra forma o RH? Existem várias tecnologias.
vocês trabalham com várias, então acho que sim, a gente poder ter parceiros estratégicos e que já estão dentro do nosso negócio, por isso que a Metadados é interessante, né? Eles já estão na nossa folha, eles já estão no nosso ponto. Então, que bom se a gente já for construir o PDI em cima da ferramenta, isso facilita e faz com que o gestor enxergue que o RH está facilitando a vida dele, senão assim, lá vem outro sistema que eu vou ter que me logar, que eu vou ter que lembrar a senha, que eu vou ter que conectar com tudo. Então, sim, as empresas já têm dentro de casa muita coisa, agora tem que conhecer todos os projetos da Metadados, né? Eu estou conhecendo. Isso aí. E, Helena, quando o líder em si percebe, né, que internamente ele tem os talentos para desenvolver, né? Na tua opinião, o que tu vê no dia a dia nos teus projetos com propósito, né? O que tu tem pego na realidade das empresas, né? Esse líder identificou, enfim, foi lá, buscou com o RH, conseguiu um projeto. Isso é uma iniciativa fácil, rápida de se fazer, ou é um projeto mais longo para as pessoas que daqui a pouco estão ouvindo o podcast ou assistindo, já estão pensando para o ano que vem, né? Como que eu coloco isso no nosso orçamento, que ferramentas eu busco, o que eu vou desenvolver nas pessoas, talvez começar ali por uma análise interna, enfim. Isso é um trabalho demorado? Como que tu vê essa questão, tu que está tão envolvida, né, no dia a dia das empresas? Eu acho que é um menu que tem para todos os gostos. Tem prato mais temperadinho, tem prato mais completo, tem prato mais simplinho. É da realidade da empresa. É da realidade, porque não adianta eu querer fazer uma coisa super completa e eu não ter orçamento e acabo não fazendo nada. Não adianta eu ter um super orçamento e as pessoas não terem tempo. Ano passado, a gente teve uma empresa que fez um trabalho gigantesco conosco. E esse ano eles disseram, a gente não vai continuar, porque a gente está expandindo em 50%, os nossos gestores estão super envolvidos. Então, este ano, vamos dar um break no programa de desenvolvimento de líderes, inclusive porque a gente está colhendo muito do que a gente plantou no ano anterior, para que o ano que vem a gente volte. Então, não era problema de dinheiro, era problema de tempo, e isso é uma verdade. Não adianta dar uma overdose, porque as pessoas precisam processar. Então, eu também preciso ter essa questão de tempo, né, delas e tempo de qualidade. Então, entender qual é o momento da empresa. E aí são várias possibilidades. A gente pode, sim, fazer o assessment, que por ser individual, ele tem muito mais flexibilidade de horário. Então, um pode de manhã, o outro pode de tarde. Enfim, é uma forma da gente aumentar o autoconhecimento, facilitar a comunicação dos gestores e que eles tenham projetos para entregar de forma individual. A gente não precisa também, olhando para a parte de treinamentos em grupo, treinar todas as camadas da gestão ao mesmo tempo. Não precisa. Então, eu vou começar com a diretoria, depois eu vou para o nível de gerente, depois eu vou no nível de coordenador, de líderes. Helena, dá para fazer o sentido contrário, de líder? Dá para fazer também. Só que, às vezes, quando a gente faz um treinamento de liderança, de coordenação, e a diretoria não é desenvolvida, bate. E aí o resultado não surte de uma forma tão bacana. Então, mesmo que a diretoria não participe de todo o programa, ela tem que ser um patrocinador da mudança de comportamento. Então, sim, queremos mudança disso. A minha equipe vai me questionar mais. Eu vou ter uma equipe que vai estar com outro grau de prontidão. E isso, para mim, como diretor, também vai me desafiar. Estou pronto para isso? Quero isso? Vou aceitar? Ou vou dizer, cara, que é isso? Quem manda, quem pode. Como é que é? Manda quem pode, obedece quem precisa. Qual é a tua? Ai, foi todo o dinheiro por água abaixo. Então, tem uma mudança cultural envolvida nisso, né? A base dessa mudança é parte da cultura. Parte da cultura. Então, se a gente quer ter uma cultura de maior abertura, de maior transparência, de maior segurança psicológica, eu vou saber que eu, como gestor, preciso saber que eu vou precisar dar e receber mais feedback, que em alguns momentos a minha equipe vai me acessar para falar coisas que em outro momento jamais falaria. Eles vão ter muito mais necessidade de poder trocar, de poder dar mais sugestão, vão pedir para participar de processos, não só da minha área. Olha que coisa linda, eu poder sair da área comercial para participar de um processo lá da área da indústria, da área financeira. Então, eles começam a ver que tem outros espaços que também são necessários e possíveis de poder trabalhar o seu desenvolvimento e não necessariamente só com a promoção. Então, vamos lá. PDI, o assessment individual, trabalhos em equipe, dá para fazer um programa de desenvolvimento através de palestras, todo o mês a gente ter
uma palestra trazendo temas diferentes, e aí pode ser para todas as pessoas. Então, a gente consegue chegar em todos os colaboradores através de palestra. Pode ser os treinamentos por setor. Algumas empresas não querem fazer por camada, e sim identificaram que estão com um problema lá com o pessoal do supply chain. Ok, então é para esse time que vai ser feito o trabalho esse ano, e está tudo certo. É como vocês comentaram, né? Vai muito da realidade de cada empresa. E, Helena, na tua experiência agora, você tem percebido que essa estratégia, as empresas estão procurando implementar mais essa estratégia cada vez mais, ou ainda é algo novo? Isso varia para as empresas maiores, menores? Como é que é? Sou muito suspeita para falar, né? O nosso negócio tem crescido muito, então os indicadores que nós temos é de um aumento de demanda bastante forte. Não só no Rio Grande do Sul, mas em termos de Brasil. Nós atuamos, né, no Brasil todo, com empresas de pequeno, de médio e de grande porte. O perfil das empresas que a Compropósito atende são empresas de médio e grande porte. Agora, as menores estão se dando conta que também precisam das pessoas, que eles não vão conseguir crescer se não tiverem um time engajado, sofrem com a retenção porque eles não têm benefícios que as médias e as grandes têm, então eles têm um turnover maior. Então, é comum, sim, termos pessoas que não estão tanto empresas, que não estão tanto no nosso perfil de cliente, entrando em contato, querendo um diagnóstico organizacional, os donos querendo que a gente faça um alinhamento de gestão para a gente poder ajudá-los a desenhar esse planejamento estratégico, e qual o perfil das pessoas que eu tenho, e qual o perfil que eu precisaria para cada atividade. Então, a gente ajuda eles a fazer isso. No processo de coaching também, a gente enxerga empresários no processo de crescimento da empresa precisando ajuda e buscando ajuda. Então, se por um lado a gente tem a consciência que 30% das pessoas hoje já estão em processo terapêutico, 30% das pessoas estão pensando em buscar uma terapia porque estão com algum grau de dificuldade de saúde mental comprometida na sua percepção, ou seja, se eu tenho uma equipe, uma empresa de 10 pessoas, 60% das pessoas que estão comigo ou já estão em tratamento ou estão sentindo a necessidade. Tem 4 das 10 que estão ok. Então, como que eu, gestor de uma empresa de 10 pessoas, vou conseguir apoiá-los e dar conta, se não me capacitando, se não desenvolvendo essas pessoas, se não também dando ferramentas para que elas possam se ajudar? Então, pessoal, independente do tamanho do nosso negócio, olhar para as pessoas, ajudá-las a saber o que faz sentido para elas, e que a felicidade, ela não é algo que cai do céu, e sim dá trabalho para conquistar, e a gente, enquanto empresa, poder entender o que faz sentido para essa pessoa e o que a gente pode ajudar a apoiar. Eu tenho visto essa abertura, sabe? Às vezes são detalhes tão pequenininhos, é ter um café da manhã, é a gente poder comemorar o dia do aniversariante, é a gente ter um day off ou um turno off no dia do meu aniversário, é o dono da empresa poder saber que hoje é meu aniversário, sabia? Pô, e eles não sabem. Então, são esses cuidados que fazem toda a diferença, porque no fundo, todo mundo quer se sentir reconhecido, pertencente e amado. Como que vocês estão fazendo isso na empresa de vocês? Como que vocês estão fazendo para que as pessoas se sintam importantes, sendo referência, e que elas são valorizadas dentro do ambiente de trabalho? É simples, é disso que a gente está falando. Perfeito. E a gente está falando aqui de pessoas, claro, né? A gente talvez esteja considerando mais o colaborador de forma geral. E quando a gente fala dos estagiários, dos trainees, as estratégias mudam ou não? Não deveriam mudar. O trainee é o nosso gestor do futuro. A gente tem feito alguns programas de trainee, não na parte de seleção, porque a gente não entra isso, mas nas trilhas de capacitação técnica e comportamental. A gente monta a técnica, mas não realiza, mas a comportamental a gente realiza. A gente vê os trainees com muita vontade de querer ir. Agora, os trainees também estão pedindo demissão, coisa que na minha época não tinha. Trainee pedir demissão num processo, não. Eles pedem. Se o que eu, enquanto empresa, te prometi durante o processo seletivo não acontecer, eles vão embora. Então, assim, de novo, né, gente, a parte ética, a gente lembrar que a gente é o que a gente faz enquanto empresa, e enquanto gestor e enquanto colaborador. Não somos o que falamos ou o que pensamos, somos o que fazemos, o que entregamos. Então, que a gente tenha um processo muito transparente,
com o estagiário, com o trainee, com o colaborador, enfim, com quem seja, porque as pessoas estão o tempo inteiro atentas a isso, a essa dissonância entre o que se fala e o que se faz. Então, para os trainees e para os estagiários, eu acredito que a gente também deveria dar um cuidado, uma atenção, porque o estagiário já está na cultura também, se identifica com a empresa. Claro que eu não vou fazer um treinamento tão robusto, eu não vou dar um processo de coaching para um estagiário, não é disso que a gente está pensando, mas daqui a pouco incluí-los sim no day off, incluí-los sim no dia do aniversariante, que eles também tenham um onboarding da mesma forma, que eles também possam ganhar aqueles quiz bacana, legal que a empresa tem. De novo, todo mundo quer se sentir reconhecido, pertencente e amado. Não sei se vocês viram o The Crown, a série. É maravilhosa, da rainha. E tem uma cena que ela vai encontrar a Jacqueline Kennedy, que era a mulher mais linda do mundo, literalmente, naquele momento. E a rainha se arrumando e pensando, será que eu vou estar bem? Será que eu estou adequada? Será que a roupa que eu estou é a boa para encontrar com ela? Sendo que é a rainha que estava na dúvida, né? Então, todo mundo tem os seus medos, as suas dificuldades e também quer se sentir pertencente ao processo. Então, cuidar das pessoas para que elas se sintam... E talvez eu não saiba como fazer. Pergunta. Que coisa mais simples do que fazer uma pesquisa pulso. Ah, não tenho pesquisa pulso. Bom, pede para escrever ali um papelzinho. Gente, o que vocês gostariam que a gente poderia fazer que vai ser importante para vocês? E aí a gente vê que tem tanta coisa que não é de dinheiro e é sim de atenção, de disponibilidade, de uma escuta ativa. Então, não é o investimento de custo, é investimento de tempo, que às vezes é o mais difícil, né? Então, Helena, para a gente inspirar, né, os nossos RHs que estão nos assistindo, né, ou nos ouvindo, conta para a gente se teve alguma experiência, né, que você, como consultora, enfim, esteve em alguma empresa que conseguiu desenvolver algum programa de DHO, enfim, e que está colhendo frutos hoje. Bacana. Eu vou falar de uma empresa de um porte pequeno e depois eu vou falar de uma empresa de um porte grande. Essa empresa de um porte pequeno são 30 funcionários e eles entraram em contato conosco porque eles queriam realmente mapear o perfil desses 30, mas não das pessoas no primeiro momento, os cargos. Então, a gente tinha 20 cargos, 30 pessoas, mapeamos os cargos, fizemos esse processo de entender qual a demanda comportamental do cargo e colocamos, né, depois a pessoa para ver esse grau de aderência. Construímos o plano de desenvolvimento com todos. Gente, sabe o que é com todo mundo? E aí sim entrou o estagiário, não tinha trainee, mas tinha 2 estagiários que entraram em todo o programa e depois eles tinham que apresentar o seu plano de desenvolvimento para o seu gestor. Os 2 estagiários foram efetivados e a gente aplicou a mesma metodologia da CEO até o estagiário nessa parte de assessment. Com os gestores, a gente fez todo o programa de desenvolvimento de líderes da Compropósito, que são 9 encontros. A gente começa com um programa de superchefe, depois tem vários soft skills que são trabalhados, autoliderança, comunicação, feedback, negociação. Eu fui para Harvard pela CMI em terceira, onde eu fiz um curso de negociação. Então, é toda a metodologia de lá que a gente traz para as pessoas. Inteligência emocional, que também é uma formação que nós ministramos. A gente também aplica dentro do PDL. E a formatura, gente, que é algo bem interessante, que nessa empresa foi 10, que era os gestores apresentando, né, o que foi que, ao longo desse ano, eles implementaram. Lembrando que gestora de processos e de pessoas, então, eles têm que apresentar projetos que eles aplicaram ao longo do ano, não é um plano de ação. Essa é a grande diferença do programa da Compropósito. Então, a gente já teve uma empresa que é de garrafa térmica, a Termolar, que mudou o plug da garrafa térmica deles em função do PDL. A gente teve uma outra empresa aqui da Serra, que era um hospital, e eles estavam fazendo a troca dos uniformes, e eles se deram conta que eles não tinham nada com foco em criança. Então, eles mudaram os uniformes de todo mundo que atendia as crianças para que fosse diferente. Fizeram um certificado do herói para as crianças que fossem tomar a injeção. A gente tem uma outra empresa que estava expandindo e eles não tinham padrão para compra de imóveis. Então, cada loja que abria, essa empresa foi uma empresa do agro, lá do Mato Grosso. Cada loja abria do seu jeito. Tinham as cores da empresa, mas um comprava a cadeira azul ou vermelha, a outra comprava verde, a outra comprava marrom, que eram as cores da empresa. Mas não tinha uma padronização. Então, os gestores criaram
um processo de cor dos móveis, de cor das cadeiras, de quais vão ser aceitos. Então, quando a gente consegue botar os gestores a serviço do crescimento do negócio, em cima das dores, aonde eles deixam de reclamar, se isso está me incomodando, eu, como gestor, sou um protagonista do processo, é isso que a gente quer. E aí a gente vê os CEOs nos olhando e dizendo assim, esse programa se pagou. Se pagou porque a gente está pensando no negócio, a gente está trabalhando em cima da nossa dor, e é assim que a Compropósito faz, sabe? Então, acabou que eu dei vários exemplos de empresas diferentes assim, na questão da formatura. Isso pode ser feito em empresas pequenas, médias ou grandes. A parte de palestras também, né, que eu coloquei. Então, a gente tem 2 empresas que não estão dando treinamentos para os gestores, mas fecharam conosco um pacote de palestras, onde a gente fala de inteligência emocional, de saúde mental, de liderança, mas para todo mundo. Até para que a gente também possa valorizar as pessoas, né? Tem outras empresas que só querem para gestão. Então, como eu digo, é um menu que a gente tem que ver tempo, a gente tem que ver carteira financeira, a gente tem que ver a quantidade de pessoas para que a gente consiga fazer com a pimenta adequada ao gosto do freguês. E isso não só pela Compropósito, eu acho que é o que tem que fazer sentido para a empresa, né? Tem vezes que a gente acredita que vai ser por um lado e a gente vê que não. Então, também mudanças de rota acontecem no meio da jornada. E está tudo bem. E está tudo bem. É saudável, inclusive. Juntando aqui, né, tudo que vocês falaram, Helena, eu percebo assim que o DHO é uma estratégia de olhar para dentro, né? A empresa olhar para dentro e se tornar mais humana e valorizar, né, os seus colaboradores. Rê, a empresa não faz isso porque ela é boazinha. A empresa faz isso porque ela se deu conta que ou a gente olha para as pessoas como pessoas e a gente as trata da forma como para elas fazem sentido, ou elas fazem assim, ó, tchau, eu vou para a vizinha que lá eu sou melhor cuidado e melhor tratado. É assim, a gente, em termos de evolução, as empresas começaram a trabalhar melhor a iluminação porque as pessoas produziam mais. Sim, quando a gente está num ambiente mais confortável, com uma iluminação melhor, com uma cadeira mais gostosa, eu vou produzir mais porque eu me sinto melhor, eu gosto de onde eu estou. E todo mundo, quando está bem, a gente tem mais brilho no olho, a gente tem mais vontade de fazer as coisas certas, a gente quer se comprometer muito mais, isso deixa de ser dele e passa a ser nosso. Então, é por isso que as empresas fazem. E que bom, né? Que bom que a gente possa contagiar mais empresas a pensar dessa forma. Porque aquele empresário, aquele negócio que não for para esse lado, tende a não ter recursos de pessoas para conseguir realizar os seus sonhos. Então, por melhor que seja um projeto, um planejamento, eu preciso de gente para fazer. E aí, eu só vou ter pessoas que vão trabalhar comigo por grana. E as pessoas trabalham por dinheiro por um tempo, até adoecerem, até o burnout chegar e a gente se dá conta assim, isso faz sentido para mim? Esse dinheiro que eu estou ganhando faz com que vale a pena faltar a festa de aniversário do meu filho? Faz com que eu não vá no Dia das Mães da escola? Faz com que o meu casamento comece a se desbrugar? Por um tempo pode ser que faça, mas quando a gente começa a perder o sono, a engordar, a fazer com que os níveis de cortisol, que é um hormônio secretado pela nossa glândula suprarrenal e que demora tempo para ser excretado do nosso organismo, então quando o nível de cortisol começa a ficar mais alto, eu tenho mais foco, eu tenho mais energia, eu consigo resolver mais coisa. É bem legal. Só que ele cobra um preço muito alto para nós, porque ele não sai do nosso organismo com rapidez. E aí a gente começa a engordar. Ficar mais gordinho não é o problema por fora, é que junto com isso vem as gordurinhas dentro das nossas veias, né? Então a gente acaba tendo problema de entupimento de veia e de artérias, eu começo a dormir mal, eu começo a ter maior irritabilidade, eu começo a ter efeitos que não é o que eu queria, porque eu não consigo ter aquele momento de relaxamento, aquele momento daquele gestor que veio me elogiar, que a gente contou parabéns no meu final de semana, de quando eu fui buscar o meu filho, e aí a doença vem, seja um burnout, seja uma depressão, e aí o dinheiro não vale a pena. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Nós, como profissionais, nós, no meu caso, como empresária, que ajuda as empresas a buscar esse equilíbrio através dos gestores e através do que a gente pode fazer que faça sentido para os colaboradores. E essa é a importância da informação, né? Esse é o nosso papel aqui, inclusive, a importância da informação, porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, a gente vai buscar, sei lá, né, como você falou, Helena, a gente começa a ganhar peso, começa a dormir mal, procura um nutricionista, procura, enfim,
outros recursos, quando, na verdade, a nossa vida profissional é que está impactando, porque, afinal, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? E quando a gente está no looping, a gente começa a abrir mão justamente das coisas que nos fazem bem. A gente abre mão. Pensa assim, ó. A gente abre mão da academia, porque eu estou na correria. Eu abro mão da alimentação boa, porque eu vou comer um fast food, porque eu estou com pressa. Eu abro mão do sono, que não é uma opção, mas eu estou tão agitado que o meu sono não acontece. Eu abro mão do meu happy hour, do meu TPM, tempo para mim, para que eu esteja com as pessoas que são importantes. Então, tudo isso que é a receita da saúde, do bem-estar, da alegria, da leveza, da felicidade, eu acabo abrindo mão quando eu estou num processo de tensão que, por um tempo, acontece. Quem nunca? Faz parte. Agora, que isso não seja o nosso cotidiano, que eu não deixe de fazer meu exercício, me alimentar bem, por um mês, por um ano, porque o meu organismo vai cobrar. Então, a gente precisa estar atento a isso. E a responsabilidade da organização, olha isso, mas mais do que da organização, mais do que do DH, é minha enquanto ser humano. E aí as pessoas pedem demissão das empresas ou dos gestores que não dão essas autorizações, né? Então, eu já pedi demissão de gestor. E pior, gente, quem pede demissão não é um funcionário ruim. Esse fica, esse entra atestado, esse chega atrasado, esse vai querer que a gente demita porque ele quer os direitos. Agora, quem pede demissão e quem adoece, principalmente de burnout, é o funcionário comprometido, é aquela pessoa que faz a diferença, é aquele que é o primeiro a chegar e o último a sair, é aquele que eu conto para fazer tudo comigo na minha equipe. É esse que a gente acaba sobrecarregando, ou talvez esse seja você. É aquele que vale o investimento, né? Meninas, a gente está se encaminhando para o final desse episódio. Mas antes de encerrar, efetivamente, Helena, eu vou pedir alguma dica, se você tiver, de algum livro. Você falou antes do The Crown, né? Também já é uma dica da série. Isso. Alguma outra dica que você tiver que pode complementar o nosso bate-papo aqui hoje? São várias as indicações. O Jogo Infinito, do Simon Sinek, é um livro maravilhoso e, através dele, eu criei a palestra Liderança Infinita. Então, se fala de propósito, se fala de equipe, de coragem para liderar, de rivais. E também a gente abriu o nosso pensamento para o novo. Então, eu trouxe muito do livro dele para essa palestra de Liderança Infinita. Tem um outro livro que eu gosto muito, que se chama Sociedade do Cansaço, de um autor coreano chamado Han. E ele fala que a gente vive numa sociedade da abundância, onde a gente quer tudo, a gente tem que ser o melhor, e o nosso sistema imunológico não é ativado na abundância, ele é ativado na escassez, é quando falta. Então, como a gente quer tudo no meu sistema imunológico, que me diz, tu está doente, não é ativado, o que acontece? A gente vai para uma crise de ansiedade, a gente se frustra por não conseguir ser tão maravilhosa, resolver tudo, e aí a gente entra em depressão. Então, esse livro é bem interessante. Tem os livros que tratam de segurança psicológica, que é um tema que está, graças a Deus, e a nós, consultores, e a vocês, empresas, super em voga. Então, a gente tem da Amy Edmondson a Organização Sem Medo, do Timothy Clark, os 4 estágios da segurança psicológica. Então, acho que são leituras assim, gostosas e necessárias para um RH que quer ser simples, porque é estratégico. Obrigada, Helena. A gente, então, está encerrando esse Talks. Helena, quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui hoje. Tenho certeza de que quem nos acompanhou aprendeu muito sobre o assunto. Eu que agradeço a oportunidade. Quem quiser entrar em contato conosco, o meu Instagram é @HelenaBrochadoOficial. O da Com Propósito é @VocêComPropósito. E a gente responde, a gente interage, a gente adora uma rede social. Morga, muito obrigada também pela parceria hoje aqui, pela companhia. Eu que agradeço, um prazer dividir esse papo com vocês. E a você que ficou até aqui com a gente, muito obrigada também. Se inscreve aí no nosso canal para não perder os próximos episódios, deixa seu like, o seu comentário. E se você nos acompanhou pelo Spotify, deixa a sua avaliação por lá também, combinado? Até a próxima. Tchau, tchau.